E, e Gravando. é isso, gravando. Sankit, por favor, aí. Agora eu entrego o bastão do processo aí para você conduzir qualquer coisa. Estou aqui também, você vai me falando o que. Tá bom, legal. A gente sempre começa com um check-in, eu acho legal, né? Então, mas eu queria propor uma coisa diferente, né? E para a gente fazer um check-in assim, como a gente está chegando, mas aqui no chat. Então, você vê aí como a gente está chegando no chat. E aproveitar que está todo mundo em casa, a gente só fica em casa mesmo. E que eu queria pedir para cada um mostrar um objeto aí da sua casa, algum objeto que tem algum significado, e compartilhar com a gente. Por que objeto, uma história. Legal. Vou pegar meu objeto também. Eu vou ter que dar uma saída aqui para pegar um objeto. Vou dar Tá uns 2 bom, minutinhos para pegar alguma coisa. tá bom. Então tá. O check-in é pelo WhatsApp. Pelo chat, isso. Beleza. Não esqueça de dizer para a gente como você está chegando aqui pelo chat. Isso está feliz e animada, mas porque veio pouca gente. Né? Bom, então a gente pode comer nossos objetos. Paulo, quer começar? Tá bom. Ok. Então a gente passa para. Não sei se a Sônia está conectada, parece que está congelada. Eu tô, mas eu Ah, tô tá. digitando no chat. Tá. Eu vou deixar mais um Rapidinho, aí pouquinho, que eu acho que eu estou apressada. Tudo bem. E como fala esse nome? Uasak? Bom, Azak está chegando bem, chegando no sentido e no poder do agora, que me mostrou o link da reunião no grupo. Reorganização da nova terra. Estou sem câmera quebrada, tudo bem. Okay. Eu falei seu nome certo? O Azak. Bem, você chegou agora, a gente está fazendo o nosso shake. Seja bem-vindo, né? Gratidão. Mas que bom. A gente está fazendo o nosso check-in no site, no chat. No chat. E eu pedi para cada um buscar um objeto que é importante, já que está todo mundo em casa, né? Então, para mostrar algum objeto aí da casa para gente. Para pegar um objeto? Isso. Como assim? Eu pegar mesmo o objeto? Isso. E te Pegar mostrar? algum objeto da sua casa e mostrar e contar uma história. Ah, tá. Então tá. Nossa, pode fazer então? Calma, objeto. Ou alguém. A Sônia vai começar. Isso, Sônia. Obrigado. Eu, na verdade, não tô em casa. Eu saí de casa em março do ano passado. Eu tô fazendo uma viagem pelo Brasil, tô fazendo um mochilão. Então, minha mochila, são as que eu carrego. Eu agora tô na casa da Su, na verdade. Na casa da mãe da Su, aqui no Gamar. Mas aí eu não queria pegar uma coisa da casa dela, da casa da mãe dela. Eu peguei uma das primeiras coisas que eu vi, assim, não quis ficar também procurando muito, assim. E aí uma das primeiras coisas que eu achei foi isso aqui, que é um mini kit de costura.
que a minha avó me deu de presente para viajar, que é Oh, tipo tesourinha, tipo coisa, mini coisinhas assim. E aí é legal, porque também é uma memória que eu carrego comigo, carrego ela comigo assim. E eu gosto assim, é que legal. legal. Bacana, Sônia. Obrigada por compartilhar. Su, você tem um objeto aí em mãos? Eu tenho o meu objeto, é uma colher de pau. Porque a gente tem feito várias comidas gostosas por aqui, eu tô aprendendo várias receitas e como a Sônia está aqui esses tempos, a gente tem feito comidas filosóficas também. Então a gente vai cozinhando e conversando. Então acho que representa bastante essa quarentena, essa colher de pau. Que legal. Bacana. Paulo? Então, eu tenho um objeto aqui, ó. Ah, Um objeto feito essa coisinha aqui, ó. Ele chama Tá mudo, astral. Paulo? Sem som? Eu tô Não, ouvindo eu tô aqui, ouvindo. Beni. Ele chama astral e é muito fofo. E tá comigo desde 2016. bem-vindo, Astral. Astral também pode participar. Bom, não sei se o Beni já é dele. Tem. Você tá mudo, Beni. Então, esse aqui é o meu objeto, que é o escudo galáctico, que representa a quinta força e representa os nossos sonhos mais profundos, que vêm das luzes estelares e mostra o sentido da recordação do porquê que estamos aqui, porquê que a gente se encontra, eu, vocês, todos, como um outro eu. E que é um convite também para a gente entrar nessa autorrecordação e se encontrar nessa nave espacial galáctica dos códigos do tempo. Que legal, que bacana. O Asaki, o Ben, eu vou chamar ele de Ben, porque para mim é mais fácil de falar. Ele disse que está com lenha na mão, porque está fazendo um fogo, está frio. O meu objeto dessa semana, vocês vão dar risada, mas ele é uma pomadinha de como chama? A calêndula. Não, de anica. Porque eu fiquei com tendinite a semana inteira. Hoje foi o primeiro dia que eu consegui tirar a faixa, porque esse momento está sendo muito louco, e é uma reunião atrás da outra, e aí eu acho que o corpo deu uma reclamada, sabe? E aí eu acho que eu tô com cheiro de anica até hoje, até agora, mesmo não tendo usado. Então, legal. Eu gosto de fazer esse check-in porque a gente acaba, querendo ou não, sempre conhecendo um lado que a gente não conhece ainda da outra pessoa, né? Mesmo a gente estando aí numa jornada junto. Mas que legal. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade. Como eu escrevi no check-in, eu adoro falar sobre sociocracia. Então, gosto de levar esse conhecimento, essa nova forma de ver, de trabalhar, de organizar os trabalhos, de conviver com as pessoas. Eu gosto de levar para maior quantidade de pessoas possíveis. E queria falar um pouquinho sobre mim, né? Porque eu não conheço. A sua eu conheci, a gente se viu uma ou duas vezes presencialmente e se viu aí online várias vezes, porque a gente está sempre no mesmo movimento. Novos, né? Para mim. Então,
Meu nome é Sanket, eu moro em São Paulo. Esse nome Sanket é meu nome espiritual, é o nome que meu mestre espiritual me deu. Eu sou iniciada na linha Vaishnava, Hare Krishna, né, como vocês devem conhecer. E ele significa uma cidade indiana, é o nome de uma cidade indiana onde Radha e Krishna se encontravam. E é uma cidade romântica, uma cidade pequenininha do interior, assim, então é bem diferente do que pensa quando se fala Índia, né? É super pacata, fofinha, assim. E eu gosto de falar começar explicando sobre essa minha história, porque quando eu me iniciei, comecei a minha jornada Hare Krishna, eu acabei indo e eu fiquei nessa comunidade espiritual por 5 anos. E era dentro da comunidade tinha o templo da cidade e o templo e as ecovilas, né? Então eu ficava trabalhando, andando de um lado para o outro nesses lugares. Tinha Florianópolis, tem Vrindavume, em Minas Gerais, aí tinha um aqui na capital de São Paulo e tal. E a questão é que muitas pessoas elas estavam nesse mesmo movimento, tinham largado seus trabalhos, seu emprego, sofisticados e tal, para estar ali vivendo junto, vivendo em comunidade. Ai, que legal! E eram pessoas assim, tinha uma menina que tinha um PhD em Química e tinha acabado de voltar de Genebra, de uma convenção de não sei o quê, e trouxe um monte de chocolate pra gente. E tava todo mundo ali tentando fazer a coisa acontecer. E por incrível que pareça, só dava errado. Dava sempre errado. E ficava, poxa, mas tá todo mundo assim, sabe? A gente tá querendo ver vida religiosa, sabe? A gente tá querendo levar o bem para as outras pessoas. Por que a gente não consegue? Isso não saía da minha cabeça, isso não saía da minha cabeça. E aí eu comecei a pensar, assim, nessas relações de poder, como era a gestão. Eu sou formada em administração de empresas, né, pelo Mackenzie São Paulo, é uma escola bem tradicionalista, bem... E foi tudo que eu... Assim mesmo, Paulo. E foi tudo isso que eu aprendi. E quando eu cheguei lá na comunidade, eu vi que a gente replicava esses padrões, né? De comando e controle, de hierarquia, de apego a poder, esconder informações. Então eu percebi que isso era porque a gente não sabia fazer de outro jeito, né? E aí o bichinho me picou. E aí eu comecei a investigar novas formas de trabalho, assim, novas formas de regenerar as organizações. E aí eu tive contato com o movimento de permacultura, que junto veio o Dragon Dream, junto veio a comunicação não violenta, aí um puxa o outro. Travou? Eu acho que travou. Para mim travou também. Sanket? Vamos esperar um pouquinho que daqui a pouco ela volta. Ai, que pena. Deixa eu ver. Sim. Voltou já. Sanket? Não sei o que aconteceu. Você caiu e voltou. Tá bom. Ok. Você estava falando, para mim, eu ouvi até a parte que você começou a pesquisar e tal, as novas coisas, que você veio do Mackenzie, né? Estava contando um pouco dessa parte aí, daí deu uma travada forte, que eu não sei mais quanto você falou. Nossa, eu falei bastante. Mas, então, resumindo, e aí eu comecei, aí morando na Ecovila, eu tive contato com o movimento da permacultura, e aí depois comunicação não violenta, e uma coisa puxou outra, até que eu encontrei a sociocracia
como essa forma de autogestão, de lidar com o poder, né? De compartilhar o poder, que me atraiu bastante. E eu gosto muito dessas novas formas de aprendizagem, então a primeira oficina que eu fiz foi com Alex Bretas, e era parte de um pulso do aprendizado da turma dele de doutorado informal, né? Então, ele estava guiando uma turma de doutorado informal e eles faziam alguns encontros específicos para se aprofundar em algum assunto, e ele resolveu fazer de sociocracia e ele abriu para pessoas de fora querendo contribuir, para ajudar nas despesas e tal. E aí eu pude fazer, aprender mais sobre sociocracia e mais ainda olhando com esse olhar para a educação, né? Então, a gente adora, a gente gosta de trabalhar, a gente entende também que as crianças, a forma de aprendizado é um ótimo modelo para começar. Então, eu vou chegar a isso mais para frente, né? Eu só quis contar um pouquinho de como eu vim, de como eu vim parar aqui falando com vocês nessa tarde de quinta-feira, véspera de feriado. Se vocês tiverem em algum momento alguma pergunta, gente, pode falar, pode abrir o microfone, tá bom? Eu vou começar a tela. Uma curiosidade sobre mim é que eu moro perto do aeroporto. Então, de tempos em tempos, vocês vão ouvir um avião passando aqui, um barulho ensurdecedor. Então, todas as vozes importam nesse cenário sociocrático. Então, aqui é um retrato de Sankt, da cidadezinha. E uma vez eu fiz uma jornada Ikigai, aí chegamos a esse meu propósito, lapidar as pessoas através da organização dos trabalhos e também terapias, que eu gosto, do Theta Healer, para que tenha uma vida mais harmônica com o próximo e com o ambiente que o rodeia. Então, tá bom. A sociocracia ela tem ganhado muito espaço, não só a sociocracia, como o O2, a holacracia e as outras formas de autogestão. Todo esse movimento ele tem ganhado muito espaço, baseado nessas dores que incomodam as pessoas no trabalho em grupo. Então, se você muda o interesse, em qualquer lugar você vai ver as mesmas reclamações. Reuniões demasiadamente longas, superficialidade, manipulação. Isso você vai encontrar na loja ali da esquina, como na comunidade religiosa que eu fazia parte. E muito mais ainda numa empresa laranjona, uma empresa grande, competitiva no mercado. Né? E aí, baseando-se nisso, começou a surgir um movimento que alguns mais otimistas gostam de chamar da grande virada. Mas é uma abordagem que cultiva um centro vazio. Então, tem aí o movimento TIL, do livro Reinventando as Organizações, tem a teoria U, a comunicação não violenta, a Dragon Dream, a lacracia, a sociocracia e muitas outras, que em alguns momentos elas se combinam também, mas elas vêm cultivar o poder com, ao invés do poder sobre, né? E para que trabalhar isso, a gente precisa desconstruir crenças. Porque a gente está muito acostumado a esse modelo mental de escassez, esse modelo mental de que tempo é dinheiro, bônus versus punição, sabe? Sempre deixar o lado pessoal para fora. Isso daí está tudo no nosso sistema de crença e faz com que a gente fique achando que não dá, que não pode mudar. Então, vamos romper isso para conseguir chegar no paradigma da abundância. E essa metodologia, esse passo a passo, ele pode ajudar para que a gente alcance esse ganha-ganha, essa situação onde eu insisto e eu também não deixo que você... eu persisto e também não deixo que você se sinta mal, né? E a gente também está trabalhando, confiando nesse lugar, nesse caminho caótico, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um livro chamado A Era Caótica. É um movimento que foi escrito pelo T. Rock, assim que se chama o nome dele. Esse cara, ele fundou a Visa.
quando ele fundou a Visa, ela era tipo uma organização assim, o faxineiro e o programador, a pessoa que fazia o cafezinho, eles tinham ali, eles estavam juntos trabalhando e não tinha cargos, responsabilidades, todos eram sócios da empresa. Porque ele percebeu que existem esses 3 estágios que uma organização pode estar. Se você quer muito manter o controle, se fica muito apegado a manter o controle e a ordem, você só vai conseguir manter o status quo, manter que essa organização ela fique ali onde ela está. Mas quando a gente está nesse momento hoje de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, a gente precisa de inovação. E essa inovação ela só vai ser possível de alcançar aqui, entre o caos e a ordem. Mas ele também não é inocente de não reconhecer que caos demais também pode fazer chegar nesse lugar de chamas, que chega até a destruição total. Então, entre o caos e a ordem, a gente consegue a inovação. E aí o livro O Caminho Caótico, A Era Caótica, ele vai falando bem mais sobre como estão as classificações como são as classificações dessas fases, né? Mas o que a gente quer trazer é realmente esse espaço aqui caótico, onde a inovação pode acontecer. É aqui onde flui a inteligência coletiva. E aqui é onde a gente quer chegar com a autogestão. Poder ter inovação, poder que as pessoas juntas colaborem, co-criem algo novo, né? Essa inteligência coletiva é um caldeirão abundante de informação que todos nós temos, porque isso é muito importante. Quando a gente fica falando demasiado de comando e controle, a gente esquece de deixar a pessoa pensar que uma pessoa que por acaso é um operário, mas que está ali sendo uma posição simples, ele também é um caldeirão de inteligência coletiva e ele tem muito a agregar ao processo, né? Então, a sociocracia por via de fato, ela foi esse nome sociocracia vem de sócios, pares, né, companheiros, e cracia poder. Esse nome foi cunhado em 1851, lá com Augusto Comte, na Holanda, lá atrás. E ele, num dos ensaios filosóficos dele, ele criou essa palavra, os poderes pelos pares, pelos companheiros, né? Que todos tenham acesso à decisão. Mas o que aconteceu é que aí muita coisa surgiu e esse nome ficou aí esquecido. Mas há mais ou menos 30 anos atrás, ele foi resgatado num holandês chamado Gerard Engelbert, um holandês. Ele começou a fazer testes na empresa, na indústria de maquinarias que a família dele tinha. Ele herdou uma indústria de maquinarias e começou a fazer testes usando isso, assim, uma estrutura de ciclos, pares, né? E aí, propriamente dito, a gente pode dizer que começou a sociocracia clássica, né? Que a gente gosta de chamar. E até por isso demorou um pouco para chegar aqui, porque estava em holandês, aí depois foi em inglês, e agora a gente está começando um movimento de trabalhar em português e em espanhol, né? Mas por ser um negócio que teve início lá na Holanda, é culturalmente muito distante, né? Então, o que a gente busca é o poder compartilhado, centro vazio, o máximo possível. É uma metodologia aberta, então quando eu terminar aqui eu vou mandar slides para vocês, quero que vocês copiem, colhem por todo lugar. E a gente busca que a estrutura seja o mais horizontal possível. Então, eu vou adorar seguir uma pessoa que tem bons talentos em finanças, porque eu detesto ficar trabalhando com finanças. Só que se a minha habilidade está em comunicação, então eu preciso da minha autonomia para trabalhar. Então, a gente fala uma estrutura horizontal, mas na verdade ela é assim, com lideranças indo e voltando. Precisa se basear também na confiança e na transparência. E o mais que tudo, a gente busca equilíbrio entre eficácia e equivalência.
Então, a gente busca realmente que todas as vozes sejam ouvidas, mas a gente não esquece da eficácia, porque a gente não esquece de que a gente quer chegar em algum objetivo, né? A gente quer caminhar com a organização. Então, aqui estão algumas das engrenagens para fazer um sistema sociocrático funcionar. Então, a tomada de decisão por consentimento é uma, a estrutura em círculos e os ciclos de avaliação e aprendizados constantes, né, de feedback. Então, eu vou falar um pouquinho mais deles. Desculpa. Então, consentimento. O que é o consentimento? Ele busca uma objeção para melhorar a proposta. Ele é uma forma de tomar decisão que te dá flexibilidade para seguir adiante e foca na avaliação. Então, o que é o consentimento por via de regras? É quando a gente tem que tomar uma decisão. E ao invés de eu buscar a minha preferência pessoal, a minha zona de conforto, eu vou buscar o que eu posso trabalhar, o que eu não tenho objeção, né? Então, também, eu tenho a minha preferência pessoal, mas eu posso, além disso, eu posso trabalhar com mais um pouquinho, mais, com toda uma zona de tolerância que eu tenho. E eu vou encontrar a preferência pessoal e a zona de tolerância da segunda pessoa, da terceira pessoa, do grupo inteiro. E a gente vai conseguir avançar com a decisão quando ela for boa o suficiente para ser testada. Boa o suficiente para agora e seguro o suficiente para ser testada. Então, a gente tem um mosquito aqui, tá difícil. A gente não tem objeções para essa decisão seguir adiante, ela é boa o suficiente por agora. E a gente vai a partir dela. Porque lembra, a gente também trabalha com uma avaliação constante. Então, se ela não for perfeita, ela não precisa ser perfeita, mas a gente tomou uma decisão. Depois de um certo período de tempo, pode ser 2, 3 meses, a gente volta nessa decisão. Tá tudo bem? Como que foi? Ah, vamos fazer algum reajuste. Ah, não, foi horrível, vamos mudar. Realmente, aprendemos e bola para frente. Já evoluímos desse padrão, né? Aí a gente não fica tanto tempo perdendo em discussões longas e querendo encontrar a melhor solução para o momento, né? Então, o consentimento ele é diferente do consenso nesse sentido. O consenso é aquela forma onde todo mundo quer palpitar. No fim, todo mundo precisa dar a sua opinião e todo mundo tem que estar 100% de acordo para essa decisão seguir adiante. E assim, é muito lindo de falar, mas é utópico, assim, porque não dá para todo mundo, em todas as decisões, darem seu palpite e estarem 100% de acordo, né? E aí o que acontece? Traz alguma morosidade também na tomada de decisão. E às vezes também traz aquele desengajamento. A pessoa está tanto tempo falando sobre o assunto que ela cansou, ela quer seguir adiante. E ela aceita, vamos, tudo bem, pode ser, mas ela não está mais a bordo, sabe? Quando um projeto começar, a decisão começar, o trabalho começar a ser feito, ela já nem vai mais estar tão engajada, se importando com o que aconteceu. Então, o consenso ele tem essas armadilhas. E além dele poder fazer com que uma única pessoa tenha o poder de vetar de travar todos os trabalhos. Então, isso é uma armadilha que acontece muito mais quando você não tem um trabalho relacional ali junto. Então, uma pessoa pode literalmente estar embirrada e travar todas as decisões. Então, o consenso ele tem passado por muitas provas aí. E aí, por isso, a gente prefere adotar o consentimento. Sobre a estrutura em círculos e domínios, o que acontece? Os círculos eles são diferentes de departamentos. Então, a gente tem aí a cabeça ali numa pirâmide, que tem o RH, finanças, marketing. Não, é diferente. Então, o que a gente trabalha temos um círculo geral, ok, que é um círculo que fica cuidando da fluidez das informações, da fluidez dos trabalhos, mas quem executa mesmo são os subcírculos, o pessoal nas pontas. Então, eles têm autonomia para tomar a decisão. Claro, eles vão tomar uma decisão muito louca, que não esteja de acordo com o objetivo dele, com o driver dele, com a missão, a visão da
da organização como um todo, mas ele tem por si a autonomia em certa área, que ele pode tomar decisões, ele não precisa perguntar, ele pode até mesmo fazer contratações e desligamentos por si só, cuidar de um orçamento dele, né? E aí ele só comunica para o círculo geral e o círculo geral faz essa comunicação para o resto da organização. E ainda voltando no círculo, uma coisa legal a se dizer, ele tem aqui um driver, né, um motivador para ele ter começado. Qual é o motivador para esse círculo? A necessidade. Ele tem o seu ele tem a área de atuação, né? Então, o seu domínio. E aí você já consegue definir um círculo que pode trabalhar, começar a trabalhar. Um outro pilar muito interessante nosso é que a gente trabalha com elos duplos, que a gente chama de líder operacional ou coordenador, eu gosto mais do nome coordenador, e de representante. Eu sei que no O2 eles fazem alguma coisa, tipo elo externo e elo interno, né? Só para dar... É a mesma coisa, mas o que acontece? Aqui, círculos, né? Então, aqui a gente tem um círculo geral, que eu estava comentando, os círculos menores, que às vezes tem os seus círculos menores também. Para que não ocorra um afunilamento e um privilégio de informações, os círculos sempre são ligados por elos duplos. O círculo geral, por exemplo, ele define assim um iniciador, um ativador para começar esse subcírculo. E esse fica sendo o líder operacional, o coordenador, né? E para manter esse equilíbrio nos poderes, assim que o subcírculo começa a trabalhar, eles por si elegem uma liderança ali, que vai ser o representante. Então, o representante é o líder sindical. Então, ele vai representar as necessidades dos círculos, do subcírculo dentro do círculo geral. E o coordenador é aquele que representa as necessidades do círculo geral dentro do subcírculo. E assim a informação flui, as decisões são equilibradas e transparentes, né? Eu acho que eu não... Você pode ir de novo? Você tá... Posso. Tomar um pouquinho de água. Tá, então, você conseguiu entender a estrutura de círculos? A gente tem um círculo geral e aí tem os subcírculos. Tem sentido para você? Sim, sim. Eu tô fazendo assim com a mão, sim. Ah, eu não tô vendo. Tô vendo o sol brilhando atrás de você, aí eu não tô vendo. Então, tá bom. Então, o que acontece? Para não acontecer um privilégio, para não ficar que a gente, né, voltar nesse modelo de hierarquia, de ter um líder, um chefe, a gente tem dois. O líder, e eles têm esses nomes, líder operacional e representante. E aí, quando nasce um círculo? Surgiu uma necessidade, digamos aqui, surgiu uma necessidade que esse círculo não consegue atender. Aí, o que eles pensam? Eu vou, olha só, você, Su, encontra algumas pessoas para te ajudar a investigar essa parte contábil para a gente, porque a gente aqui não consegue lidar. Aí a Su vem aqui e chama algumas pessoas especialistas, assim, que não estão aqui, não necessariamente já estão aqui na organização. Elas são umas pessoas que ela entende. E aí eles formam um grupo de trabalho aqui. E esse grupo de trabalho, ele vai ter que fazer o trabalho. E para que a Su não seja a única pessoa mandando, esse grupo ele vai decidir que o Paulo também vai ser o representante deles. E aí a Su e o Paulo, eles vão ser participantes, membros ativos, tanto desse círculo menor de contábil, quanto desse círculo aqui financeiro, né, de din-din, que a gente gosta de dar nomes legais para os círculos. Então, os dois vão estar indo e voltando, participando das reuniões dos dois círculos e trazendo e levando informações. E essa coisa sistêmica mesmo, sabe? Quando você tem alguém do seu lado trabalhando junto,
é como se estivesse te vigiando, entende? Então, sua relação com o poder, ela tá ali, sendo observada. Então, você não esconde mais informações, você não tem a postura de líder, de mandão, sabe? Não manipula ninguém. Então, essa é a ideia de ter os elos duplos. Ficou melhor agora? Sim, ficou, obrigada. De nada. Tá bom. E aí, como que o círculo geral ele é formado? Ele não tem ninguém aqui dentro. Ele é formado pelas pessoas, pelos elos duplos, círculos menores. Então, por isso que a gente fala que virou uma organização de centro vazio. As decisões, tudo que vai ser trabalhado nas pontas, sabe? E aqui a gente só vai se reunir para fazer uma reunião de, assim, de bullets, sabe? Checkpoints. E aí faz reporte, fala como que vai, como tá indo, como foi. Só para manter o pulso, assim, né? Funcionando. Tem algumas mensagens. Se vocês quiserem falar, tudo bem. Porque eu me atrapalho um pouco com a mensagem, eu não estou conseguindo abrir. Agora É só assim que eu tô amando. Foi essa. Ah, tá bom. Ok. Tá bom. E o Paulo também falou que tá gostando. Eba. Que o Paulo é representante, né? Tá bom. Então, ainda assim, para manter a equivalência e a eficácia, a gente tem outros dois papéis. São os papéis essenciais para uma organização sociocrática funcionar. Então, eu falei aqui de dois, né? O representante e o coordenador, ou líder operacional. E aí tem esses outros dois, o facilitador e o secretário. Então, o papel deles é mais focado nas reuniões, né? Porque a reunião é aquela coisa doida, né? Aquela coisa de louco. Você começa, não sabe nem o que você está falando, vai embora, não sabe nem o que aconteceu. E aí o chefe dá ordem. Então, o facilitador e o secretário eles estão aí para manter o facilitador em especial para manter o equilíbrio, a equivalência, né? Entre as vozes. Então, ele é a pessoa que vai dizer, por favor, né? Vai conduzir, vai ser o anfitrião da reunião. Então, e aí esse papel também não é que ele é exclusivo da sociocracia. Assim, qualquer sistema autogerido precisa de um facilitador. Se não tem um facilitador, você não está trabalhando com autogestão, nem com nada. Vamos lá. Então, ele é o anfitrião da reunião. Ele vai trabalhar junto com o secretário na formação da pauta da reunião. Em alguns casos, ele chega a estimar um tempo para cada assunto e ele vai conduzir, né? Então, depois a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de uma reunião, mas ele vai conduzir. Agora a proposta X está sendo apresentada. Vamos todo mundo entender essa proposta? Perguntas, rodada de perguntas. Vamos primeiro checar se todo mundo entendeu. Ah, tá bom. Você tem alguma consideração a fazer? Tá bom. Ouvi todo mundo. E ele vai perguntar um por um. Às vezes ele é guardião do tempo, inclusive, mas ele vai garantir que aquela pessoa que fala demais, e não deixa as outras pessoas falar, ela não fale demais. E ela finalmente deixa as outras pessoas falar. E aquela pessoa que fala de menos tenha o mesmo espaço, consiga se sentir ouvida. Então ele vai estar ali facilitando as rodadas e em alguns casos reformulando propostas, né? Então esse é o trabalho do facilitador. E o secretário ou secretária, por sua vez, ela é aquela pessoa que toma notas. Então, aquela pessoa que é a terrinha do grupo, sabe? Que toma notas, que presta atenção se todos os acordos foram feitos, onde estão os documentos salvos. É fácil encontrar esses documentos. O que acontece hoje? Você entra para uma reunião sobre algum assunto, você fica uma hora ali, você não sabe o que você vai falar, algum tema maior, assim, e aí você não sabe o que você vai falar na reunião, nem o que você vai fazer. E aí isso fica anotado em algum lugar que você também não sabe onde é. Ou você anota no seu caderninho. É muito legal você anotar no seu caderninho, mas a sua anotação é diferente da anotação da outra pessoa. Legal. Perfeito. Então, isso já não pode ser um papel de trabalho. Tem que ser um papel de trabalho, ele tem que ser para todo mundo, tem que ser vivo, né? Então, tem que ser fácil de acessar. E aí o secretário se preocupa com essas coisas. E os dois juntos
trabalham para que a reunião ela cumpra o objetivo dela, né? E as decisões fiquem gravadas, nenhuma informação seja perdida, né? E aí a gente mantém, além da equivalência eficaz, a gente mantém também a transparência e tudo. Então, tá bom. Falando sobre como são uma reunião. Então, ela sempre começa com uma rodada de abertura, o check-in, como a gente sempre faz. Porque a gente entra numa reunião como pessoas, né? Somos pessoas, a gente precisa se conectar, a gente precisa saber como que cada um aqui tá. Porque se a gente não faz isso, assim, você pode estar tendo um dia horrível. E eu não sei disso. Você vai me dar uma resposta, às vezes meio mal, e eu vou achar 1 zilhão de coisas, menos o seu problema real. E aí eu vou falar, ela não gosta de mim. E essa mulher é mal-humorada, né? E aí se foi todo o trabalho. Então, a partir da hora que a gente fez um check-in, pelo menos, e falou, ó, sabe o que é? E o Paulo falou, pô, sabe o que aconteceu? Eu tô preocupada com a minha gatinha, ela fugiu. A Astral, ela tá 2 dias sem aparecer em casa. Gente, a gente conhece a Astral agora, a gente vai se compadecer da situação do Paulo, a gente vai exigir menos dele, a gente vai entender se ele tá apático. E ao mesmo tempo, Paulo, a partir do momento que falou isso daí já saiu assim da zona dele. Às vezes teve uma briga, sei lá, briguei com meu filho antes da reunião, sabe? Pus isso para fora. Ok, já consigo estar zerada para a reunião. Então, o check-in realmente é um ritual que é muito importante ser mantido e tem um poder, assim, não tem como dizer de como pode conectar as pessoas dentro de um grupo, né? E aí a gente começa com a parte administrativa. Logo depois do check-in, a gente faz a parte administrativa. E a gente fala sobre, uma sigla, né? Sobre os ausentes, presentes, sobre a duração da reunião, alguma memória, né? Se teve reuniões anteriores. A gente dá algum informe ou algum aviso que tenha surgido para falar e já marca, mais importante, a gente já marca a data da próxima reunião. Porque se a gente deixar isso para o final, no final você está cansado, alguma pessoa, o telefone tocou, alguma pessoa saiu, um monte de coisa aconteceu, e isso daí não é dado atenção. E se isso daqui não é dado atenção, não tem ritmo no trabalho. Aí fica aquela coisa bizarra, que você não sabe quando você vai encontrar de novo, você não sabe o que você tem que fazer. Pronto, perdeu o fio da meada. Então a gente coloca os exercícios administrativos logo no começo. E aí a gente começa com os assuntos principais, os assuntos da pauta mesmo, e fazemos a rodada de encerramento, o check-out. Porque assim como a gente entrou como pessoas, a gente também tem que sair como pessoas, né? Então, vamos dizer tchau oficialmente. Vamos dizer como você está saindo. Vamos perguntar como você está saindo. Porque esse também é um termômetro da reunião. Então, uma vez que a reunião não foi bem, isso não vai ficar esquecido, não vai ser a parte. Isso daí vai ficar registrado também. Em algum momento, quando o facilitador e o secretário forem pensar na próxima reunião, também vai estar no registro deles e eles vão mediar da melhor forma possível. Tá bom? A nossa estrutura ela também é baseada em papéis, que são diferentes de cargos. Então, a gente enfatiza isso, de que os papéis eles são diferentes de cargos, porque é difícil mudar o nosso modelo mental. Então, o papel ele pode ser assim, ele é constituído pelo propósito, né, pela necessidade, qual é a razão por que esse papel está sendo criado. Ele tem as suas responsabilidades, ele tem as suas qualificações. Então, ok, você quer ser secretária do grupo, mas de verdade eu acho que uma secretária precisa ter familiarização com ferramentas de online, como o Google Drive e o Zoom. Se você está começando, talvez esse não seja o seu melhor papel para você analisar agora, sabe? Gente, isso é muito importante de se falar, porque a gente às vezes acha que as pessoas adoram se voluntariar para os trabalhos. Eu gosto de iniciativa, é muito legal. Só que às vezes elas não estão preparadas. Se você não desenhou quais as qualificações que um papel precisa ter, que uma pessoa precisa ter para energizar o papel, você vai falar, você não tem como argumentar com a pessoa, e aí vira pessoal. Se essa pessoa quer
ser a secretária, mas tem acesso remoto, tem dificuldade de acesso à internet, dificuldade de acesso ao Google Drive, essas coisas, ela não é pessoal, né? Então, todas essas inscrições, elas funcionam para isso, para você conseguir proteger o processo e as pessoas ali, né? O mandato é muito importante você pensar, porque quanto tempo essa pessoa vai ter que ficar trabalhando aí, né? Assim como a data de avaliação, porque o feedback ele não pode vir no final do processo, na hora que já não tem mais como corrigir, na hora que já que você está querendo dizer tchau, já está todo mundo chateado, né? Então, em algum momento, você põe uma data de avaliação e respeita, pelo amor de Deus, respeita essa data de avaliação. Porque é nesse momento que a gente tem a oportunidade de fazer melhorias e de dar o feedback. Então, o feedback ele tem que vir de uma forma construtiva. Não fica, pelo amor de Deus, não fica criticando o trabalho da pessoa no meio do processo, porque se ela tem autonomia para trabalhar, ela está fazendo, você tem que entender que ela está fazendo o melhor que ela pode. Tem que confiar, né? E aí, na data da avaliação, você vai ter o seu momento para falar. Então, na data de avaliação, esse é o momento. Uma coisa muito importante de pensar é o tempo de dedicação que esse papel vai exigir. Porque a gente tem uma certa... Pessoas, assim, a humanidade tem uma dificuldade natural de contar, de estimar o tempo de trabalho. E se a gente não fala um tempo de trabalho para a pessoa, a gente acha que... Todo mundo acha que consegue fazer tudo, é super-homem, super-mulher, e depois acaba frustrado. Então, logo no começo, a gente também dá uma estimativa de um tempo que a pessoa vai precisar energizar esse papel, e aí fica tudo bem. Você consegue passar essa informação para ela, né? Em alguns casos, você também... desculpa, esse é o critério de avaliação. Já que você marcou uma data de avaliação, você também fala como essa pessoa vai ser avaliada, né? Para, de novo, tem uma surpresa lá na frente. Você está no papel, né? Olha, você precisa fazer isso. Essas são suas responsabilidades. Dia tal, a gente volta para ver como você está. Não tem por que ter. Assim como em alguns casos, a gente também define o domínio de autonomia e os projetos. Uma série de tarefas que precisam ser completadas. Eu digo alguns casos porque não são todos os casos que vão se aplicar. Você já dá um papel, desenha um papel e fala, esses são os projetos também. Geralmente tem, mas pode ser que tenha, mas pode ser que... Então, aqui constitui um papel. Nesses papéis que eu comentei, de secretária e facilitadora, a gente tem um exercício de desenho desses papéis. Então, a facilitadora ela precisa ter atenção, capacidade de sustentar uma reunião, ser organizada, bom ouvinte. Ela não pode ser ansiosa, tem que, né, mediar bem, objetiva, e boa noção de tempo e empatia. Então, é muito legal isso, gente, porque a pessoa não pode ser ansiosa. Aí você já corta metade das pessoas que estão... Provavelmente você vai cortar mais que a metade da pessoa. Olha, não é pessoal, você quer ser facilitador, mas você não pode ser ansioso, porque facilitador tem que ser tudo menos ansioso. Então, aí você já consegue decidir quem vai ser o facilitador, vai energizar o papel. Responsabilidades, cuidar para que a reunião do ciclo sigam focadas, alinhadas aos padrões e processos acordados. Convidar e apoiar membros e participar ativamente, conscientemente das reuniões. Desenvolver a compreensão dos padrões e processos junto à equipe. Familiarizar-se com o backlog, daqui a pouco eu explico o que é. E ajudar a preparar as pautas antes das reuniões. Cuidar para que a pauta seja concluída no tempo e que modificações sejam acordadas. Manter o equilíbrio e equivalência, e manter o equilíbrio entre equivalência e eficácia. Então, aí a gente já tem um papelzinho descrito. Aí os demais itens, eles já acabam indo um pouquinho mais para são especiais de cada organização, né? Mas relendo o papel do secretário, ele precisa ser uma pessoa atenta, organizada e tem a capacidade de síntese. Por quê? Porque você está falando, ele tem que estar
escrevendo. Uma pessoa consciente, né? Ele ajuda o facilitador a organizar a reunião, toma nota durante as reuniões, mantém as atas, as políticas, acordos, decisões de papéis e círculos atualizados. Então, ele tem um trabalho ali fora da reunião de lidar com esses papéis. Então, tem que ser alguém que tem isso, né? Que goste. E ele mantém a memória do círculo disponível e acessível. Né? Aqui o representante, né? No caso, o nosso líder, é o nosso representante sindical. Sankt, e o que significa esse driver aí, que sempre aparece aí em cima? É uma forma, não é sempre que ele é usado, mas ele é um motivador, né? Então, qual é o motivador? Qual é a necessidade que esse papel está sendo criado? Então, nesse caso, há pessoas colaborando para gerar valor para atender um driver. É necessário que as tensões propostas desse círculo sejam representadas usando. Ele é um conceito um pouco, né, um caso ambíguo, mas entenda ele como um motivador. Então, qual é o motivador para um papel ser criado? Qual é o motivador para um círculo ser criado? Né? Aí você dá um pouco de contexto e fala a necessidade. Legal? Ok, obrigado. Imagina. Então, aí o papel do representante, a responsabilidade dele é representar o círculo nas decisões do círculo mais amplo, levando para este as tensões e as decisões do seu círculo próprio. Então, a qualidade dele é ter boa escuta, boa capacidade de expressão e argumentação, conhecimento do assunto ou vontade de aprender, assiduidade nas reuniões, capacidade de síntese também e alto grau de envolvimento, além de visão sistêmica. Então, nesse caso, o critério de avaliação como assiduidade e qualidade da devolutiva ao grupo, ou seja, a pessoa tem que estar presente nas reuniões e tem que levar e trazer as informações, né? E aí o trabalho dele vai ser a cada reunião e o mandato por 4 reuniões. Que legal, né? Às vezes é difícil, então, ter alguém que se comprometa muito, então você pode fazer um acordo aí de que o representante seja o por 4 reuniões e depois fazer essa rotatividade no cargo. Agora, nesse papel do coordenador ou do líder operacional, o motivador dele ser criado, porque há tensões que precisam ser coordenadas entre todos os círculos que impactam a organização como um todo. É necessário garantir que as ações de outros círculos possam ser refletidas e ajustadas dentro dos círculos operacionais e que neles sejam preservados os valores e princípios da organização. Então, as responsabilidades: garantir que o círculo tenha recursos e talentos suficientes, trazer a visão da organização para as decisões do círculo, né, e imprimir ritmo ao círculo e remover bloqueios ao trabalho do círculo. Então, isso é muito legal, né? O coordenador, ele tem um pouquinho desse papel de Scrum Master, né? De imprimir o ritmo ao círculo e remover bloqueios, né? Aí aqui eles desenharam qualidades, critérios de avaliação, também não, mas trouxeram esse mandato de 6 meses, 6 meses e mandato de 1 ano. E outra uma perguntinha sobre o coordenador. São quantos coordenadores? É só do círculo geral, que é o coordenador? Não, então, o coordenador, ele é aqui como líder operacional coordenador, né? Então, cada círculo tem o seu. Ele está aqui em azul. Então, cada círculo desse funciona, ele tem esses 4 papéis. Ele é de dentro do círculo. Cada círculo tem um coordenador para representar. Aí, mas ele vai falar com quem do outro círculo geral? Que se cada círculo tem um... tá. Se for para atender a necessidade do círculo geral, ele vai reportar ao coordenador do círculo geral. Se for para reportar a um outro subcírculo,
ele vai reportar ao coordenador do outro subciclo, é isso? Então, como a comunicação flui? Então, aqui está sendo um trabalho. Aí o coordenador e o líder, eles vão estar aqui trabalhando e eles vão participar da reunião do círculo mais abrangente, né, o círculo geral. E aqui eles vão trazer as informações e aqui eles vão tomar decisões também. Então, esse círculo geral aqui, ele tem 2, 4, 6, 8 participantes. Ele é formado por e essas 8 pessoas, elas estão no círculo geral tomando decisões e vão estar e aí as decisões vão ser passadas. Então, esse círculo vai discutir sobre assuntos dos círculos menores, porque foram levados. Coordenador geral. E aí, isso. O líder operacional. E aí sim, o líder, ele traz a decisão, caso que foge a autonomia do círculo aqui. E aí ele traz, aí esse subcírculo vai trabalhar aqui, e a mesma coisa. Esse subcírculo, ele é formado por 2, 4, 6, e às vezes ele tem os papéis dele, né? Porque ele é um subcírculo departamental. Então ele é formado por no mínimo 6 pessoas, mas ele pode ter os papéis dele, né, operacionais dele aqui também. E aí ele tem autonomia, vai tomar as decisões que nesse caso vão afetar aqui, né? E aí a mesma coisa, 2 pessoas aqui vão voltar para cá, vão trazer as informações, vão trabalhar aqui. Ok. Legal? Beleza. Então aqui a gente fez uma leitura dos papéis essenciais, né, dos papéis sociocráticos para funcionar. E essa mesma estrutura de definição de papel, ela funciona para um outro papel específico do grupo, né, que é o que a gente chama de papel operacional. Então, sou facilitador, posso ser facilitadora, posso ser... A gente está falando de um círculo de comunicação, por exemplo, isso significa que eu tenho um designer, significa que eu tenho um videomaker, significa que eu tenho um cara de produção, um cara que fica fazendo, cuidando das métricas, né? Então, esses são os que a gente chama de papéis operacionais do círculo. E aí, você faz o mesmo exercício, você vai desenhar qual é o propósito do papel, qual é o motivador, quais são as responsabilidades que eles têm, as qualificações. O mesmo processinho para um papel específico do círculo em questão, né? Pode parecer muita coisa, mas depois que você pega, você desenha um papel, assim, desenha... A última vez a gente desenhou, 3 papéis em 10 minutos e já começou a trabalhar. Mas ele traz clareza. Então, gastar um tempo fazendo isso traz clareza. E aí você não precisa se preocupar com o que a pessoa está fazendo. Ela tem a autonomia dela, né? Quer trazer algo? Um programa, de repente, que tem esses formadores de papéis, no caso, que tem muitos programas de gestão, mas esses programas de gestão, tipo Runit, eles são tipo um aplicativo? focados de gestão. É um aplicativo que você faz papéis que já tenha esses requisitos para preencher. Eu posso mostrar no final para vocês o que a gente usa. Tá bom? Tá. Aí vocês veem que eu moro num lugar bem barulhento, né? Se mora em São Paulo, vocês sabem que você está em São Paulo o tempo inteiro. O lixeiro, é assim. Mas depois... Tá, agora que eu já reclamei, eu vou falar sobre como a gente seleciona esses papéis. Então... Esse é como a gente faz o padrão de tomada de decisão por consentimento, né? Então, é bem pessoal. A gente segue essa fórmula para fazer um negócio bem mais leve, né? Então, no papel, tudo bem, a gente desenhou, mas vai que esqueceu alguma coisa. Então, a gente vai falar, olha, papel de secretária, a pessoa precisa ser organizada, precisa gostar de escrever, precisa sintetizar, precisa fazer isso, aquilo. Ter disponível 3 horas por semana, que vai trabalhar por 4 reuniões, a gente revê tudo isso. E aí a gente faz uma rodada de nomeações, né? Eu nomeio fulano de tal. Sanket, eu nomeio fulano de tal. Tá bom.
Aí depois vem, aí sim vem a razão para as nomeações. Eu gostaria de ter fulano nessa função, porque... E aí você vai argumentar baseado na qualificação, descrição do papel. De novo, não é preferência pessoal na descrição do papel. Coletou as informações, aí todo mundo vai se ouvir. Então, rodada, um fala, o outro escuta, pelo amor de Deus. E aí, terminou a rodada, vamos fazer então a segunda rodada. Para quem sabe, depois que eu vi o que o Beni trouxe, eu posso fazer alterações na nomeação. E aí vem a importância do papel do facilitador, porque ele vai mediar mesmo, ele vai propor um candidato. E aí não faz muita diferença a quantidade de votos. Claro que se for esmagadora vai fazer diferença, mas a ideia é que esse candidato seja proposto mais baseado nas razões para a nomeação, na descrição do papel, do que realmente em vantagem numérica ou preferências, né? Então, aqui o facilitador faz uma proposta de um candidato e ele vai perguntar: alguém tem alguma objeção? Porque se você não tem objeção, não tem problema. É bom o suficiente para agora, você pode decidir. E aí, se tudo está ok, a gente faz a celebração, como sempre, muito legal. E se não, a gente vai de novo, razões, volta para cá, razões das nomeações, e você faz coleta de informações, vamos fazer mais um não é proposta de candidatos, né? Mas raramente isso chega na terceira vez, eu nunca vi, então quando a gente cria esse espaço para um ouvir o outro, você não fica tanto tempo perdido em argumentos, né? Então acontece bem mais leve. Então, a descrição dos papéis ela é feita por um círculo maior. Então, o próprio círculo define seus papéis cada um vai, tipo, a gente tem uma reunião de comunicação para fazer, no ciclo de comunicação, mas não tem papel nenhum, é a primeira reunião, está surgindo agora. Vocês já começam a criar seus papéis. Tudo bem, os papéis operacionais, os papéis lá do sociocráticos, eles já têm uma descrição e vocês já podem se eleger ali, mas vocês têm autonomia no círculo para criar os papéis que vocês entendem ser necessários. Cada um nota um papel. Aí depende de como vocês preferem se organizar. Claro, você entende o seu negócio, você pode descrever o seu papel, mas é bom você compartilha, né? O grupo ali de comunicação precisa saber o que você está fazendo. Então, ainda assim, existe uma rodada de apresentação, de descrição do papel. E não vai ter nenhuma objeção se você já energiza, se você já faz, né? Mas aí vocês, como grupo Mas isso de que eu não entendi. Eu não entendi quem apresenta o papel. O facilitador, mas então ele já tem, ele tem já esses papéis prontos, os nomes desses papéis? Os papéis sociocráticos, sim. São esses 4. Não, os operacionais. Então. Aqui você vai fazer a seleção do papel. Então, você já descreveu o papel, né? E aí, o facilitador, ele facilita o processo de descrição do papel, né? Então, isso quer dizer que ele já fez o papel previamente, ele já sabe os papéis. O grupo já fez. Desculpa, eu acho que eu entendi que é o grupo que vai decidir os papéis, né? Aqueles, tipo assim, exatamente, tem os papéis sociocráticos para começar o rolê, né? Tipo assim, vamos começar uma organização agora. É porque a gente está muito nesse processo, né? Então, eu acho que e aí a gente entende o que é preciso para o momento. E aí acho que não vai dar para descrever tanto, mas deve ter vários processos, né? A gente pode fazer brainstorming ou, sei lá, compartilhar, não sei. Aí deve se tem e aí depois o facilitador vai tipo viabilizar essa mediação. É isso que eu estou entendendo. Ver se eu estiver falando muita besteira. Tipo, então eu acho que todo mundo vai trazer. Eu acho que precisa disso, precisa daquilo, ou é o facilitador que já traz, gente, está precisando disso, daquilo? Não, o grupo vai trazer a necessidade.
E é legal pensar que assim, você vai criar papéis e ciclos de acordo com a necessidade do momento. Então, não é hipotético, assim, ai, meu círculo precisa de um videomaker, mas esse é realmente o momento para começar a fazer vídeo? Então, tudo bem, um círculo de comunicações tem um videomaker, mas se esse não é o momento, no seu momento agora, não vai ser agora que esse papel vai ser criado. Então, o círculo surgiu, voltando um pouco. Então, surgiu uma necessidade de começar a trabalhar comunicações. E aí o círculo maior, né, o círculo mãe, ele vai falar, Beni, começa esse círculo para mim, encontra umas pessoas aí que vai trabalhar comunicações com você. Aí você vai trabalhar encontrou pessoas, as pessoas formam um círculo. Vocês podem começar a fazer já eleições sociocráticas com os papéis sociocráticos. Então, apresentar o papel de facilitador, a gente já tem a descrição, né? Foi essa que eu passei. E aí vocês fazem aqui o passo a passo para encontrar um facilitador, passo a passo para encontrar um secretário, passo a passo para encontrar um coordenador, né? O coordenador, se não for esse que escolhido, né? O Beni. O passo a passo para encontrar o representante. Definido esses 4 pontos, vocês podem começar já a trabalhar. Quais são as necessidades que você já precisa, quais são as tensões que você já precisa começar a processar, já precisam trabalhar. Ah, tá bom, a gente tem esse projeto, já precisa fazer um site. Ok, para fazer um site, o que precisa? Putz, precisa de um papel de web designer. Então, tá bom. Vamos atrás de o que o web designer vai ter que fazer. Aí vocês voltam aqui e começam a desenhar o papel do web designer. Ah, eu vou precisar, então, alguém que já faça gestão de mídias sociais. Então, vem aqui já começa a desenhar o papel do mídias sociais, né? Aí vocês voltam aqui e entre vocês vão fazer, já decidiram quem era o facilitador, né? Então, o facilitador vai fazer a apresentação do papel do mídias sociais, nomeações, entendeu? E aí vocês começam a dar ritmo ao trabalho. Foi bem rápido a minha criação de círculo aqui, hein? Se fosse fácil assim, dava. Mas então o círculo mãe, você disse que pede para o coordenador, mas e se o coordenador... então, é o primeiro que surge, assim, o coordenador é o primeiro que surge de um círculo. E depois um facilitador. E depois do jeito ou ele pode ser o mesmo? Pode ser. O coordenador pode ser o próprio facilitador? Pode ser, mas não é muito indicado, mas pode ser. Entendi. O que então, não pode, o coordenador é o primeiro que surge. O que não pode é o coordenador, que nesse caso aqui também é o líder operacional, né? Forma diferente de chamar, né? Mas o que não pode é que o coordenador seja o mesmo que o representante, porque senão eles são uma pessoa só, a gente não tem elos duplos, então isso Sim. Não pode. Só que às vezes o círculo não é tão grande, então calhou do coordenador ser o facilitador também, né? Mas também não é muito indicado. Ok. Sim. Tá bom, então criamos um círculo e muitos papéis de forma expressa aqui. Mas, basicamente, assim. Aqui é só um formatinho, porque acho que quando a gente está começando, a gente se embola um pouco as palavras e tem dificuldades. Então, é só um formatinho que, pelo menos para mim, me ajudou muito. Então, eu acho que faz sentido estar aqui também. Mas o que é muito importante nesse slide é esse final. Que nunca elegeu ninguém por tempo indeterminado. Pelo amor de Deus, fala um momento para se fazer uma avaliação. Fala um momento para mudar. Porque isso ajuda a pessoa que está energizando esse papel e também ajuda vocês, assim, como um grupo, né? Você precisa fazer algum ajuste, já tem uma data, né? E aqui tem esse pedido de nunca pedir voluntários para essa função, porque pela questão que eu comentei, né, de qualificações, que eu preciso estudar o cargo. Mas eu vou ser sincero que é muito difícil você, principalmente quando está começando uma organização, você não trabalhar com voluntários. Mas o que é o ideal é que, à medida do possível, esse voluntariado diminua, né? Então, quando começa a organização, as pessoas se voluntariam para o círculo, e aí você vai ajustando
conforme vai pegando, assim, passando esse prazo mandato, aí você consegue fazer os ajustes necessários, né? Mas tentar que não sejam voluntários. Opa! E um outro pilar nosso é esse ciclo de avaliação e aprendizados constantes, né? Então, assim, você tem um mandato, exatamente, sempre conversa com pensa em como vai ser avaliado, porque a gente sempre faz sempre trabalha com essa engrenagem, né? Porque tudo bem, você planejou, você fez, você corrigiu, aí você começa de novo, planejar, fazer, corrigir, e aí com o processo, porque faz um sucesso tem coisas que podem ser melhoradas, né? Que sucesso tem coisas que podem ser melhoradas. Então, é um segredo, não deixar o feedback para o final. As decisões boas para serem tentadas precisam ser avaliadas de forma rápida e regular. Então, e aí não fica no sentimentalismo de fiz errado, não fiz errado, não. Ai, não fiz bem, o que eu posso fazer melhor? O que eu posso, né? O facilitador, o coordenador tem esse poder assim de mediar e falar, tá bom, você não conseguiu atingir essas suas tarefas, o que eu posso fazer para você conseguir agora, né? Como eu posso te ajudar agora? Então, rápida e indolor, regular e indolor. E uma coisa muito importante sobre todas essas reuniões, sobre esse formato de trabalhar, é que aqui eu falei muito sobre como tomar decisões e tal. Então, isso dá clareza à estrutura. Só que a partir disso, a gente precisa de uma reunião que dê clareza ao trabalho, que é o que a gente chama de operacional, né? Então, onde você só vai dividir trabalho, vai ver como que tá, checar. E eles são momentos diferentes, porque se você começa a tomar decisão e já começa a falar de detalhes de trabalho ao mesmo tempo, aí você se confunde. Então, é importante criar esse... Oi? Posso fazer uma Quem me pergunta chamou? sobre avaliação? Avaliação, pode. Só. Não, só uma. Você tem material assim depois para compartilhar sobre formas de avaliar dessa maneira que você está falando de serem rápidas e regulares? Valores? Eu tenho, eu não estou lembrando agora, mas eu já passei por essas avaliações, então eu posso compartilhar. Então, não terminando aqui, porque a gente vai terminar tarde, mas eu mando amanhã em algum momento esse formato que a gente teve e utilizou. Assim. Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, o que eu estava comentando é isso, porque é importante você criar esses momentos distintos, né? No momento que você vai dar clareza de estrutura, você vai discutir acordos, vai tomar decisões. E aí, em outro momento, às vezes pode até ser na mesma reunião, mas só você falar, ok, já fizemos a parte de governança, já trabalhamos isso, vamos agora trabalhar, só fazer um checkpoint de como está o trabalho, que aí ver que se tem bloqueio, se andou, se não andou. Tá. Esses são momentos diferentes da reunião. E uma coisa que a gente esquece, sempre esquece, é de criar esses momentos para limpar o campo. Então, não é que você vai fazer 3 reuniões por semana. Às vezes você faz a reunião emocional uma vez por mês, mas faça uma reunião que vai cuidar desse lado emocional. Faça uma reunião, tipo assim, que seja de lavar roupa suja, mas de jogar todo mundo jogar bola, todo mundo fazer um piquenique, alguma coisa onde você consiga tipo, trabalhar algum ruído que tenha surgido, né? Mediar essa situação, porque se o campo emocional não está limpo, essa pessoa não vai, ela vai te boicotear no momento de uma decisão. Ela vai te boicotear ali no momento de trabalho. E aí você nem sabe onde está o buraco, né? Então, esses 3 modos, esse modo relacional, esses 3 modos precisam caminhar juntos, precisam ter seu olhar num cuidado específico para cada um deles, né? Um trabalho específico para esses modos. E aqui eu trouxe mas eu queria compartilhar com vocês. É uma pena, mas não ficou muito boa a imagem.
Mas são 3 casos de escolas, de crianças que estão mandando ver com a sociocracia. Assim. Mas quando você fala mandando ver, é que vocês estão mandando muito bem com a sociocracia. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Parlamento das Crianças. É uma organização, por assim dizer, sociocrática da Índia. Fica no sul da Índia, tá? Na província de Tamil Nadu, alguma coisa assim. E é um dos lugares mais pobres da Índia, sabe? Não é tão cheio, não é aquela loucura, mas é bem pobrezinho. E bem, assim, conservador até certo ponto. E aí as crianças de lá estavam vendo que, assim, tinham muitos problemas que elas podiam participar mais, né? Elas queriam participar. E elas começaram a se organizar na vizinhança, nas crianças da vizinhança. E aí começaram a se organizar em círculo mesmo. Aí alguém ouviu de sociocracia e falou um pouquinho, e elas começaram ali nas 30 crianças do bairro. Porque na Índia é assim, né? O bairro tem um monte de 3 ruas, eu tenho 30 crianças. E aí, essa organização hoje tem mais de 1.000 crianças. E elas estão espalhadas, acho que elas têm mais de 10.000 crianças. Elas estão espalhadas tipo, por vários lugares. Ela cresceu horrores. E eles fazem tudo sociocraticamente. E hoje eles trabalham com infraestrutura do bairro, de tapar buracos. Eles fazem administração de uma biblioteca, divisão de alimentos. E é um negócio muito doido, porque na Índia eles têm toda uma questão tipo, de respeito aos pais, respeito aos mais velhos. E eles estão mesclando de uma forma muito interessante. Então, Parlamento das Crianças, sugiro buscar no Google, é bem legal. Eles estão mandando muito a ver. Muito bem. Qual o nome, depois puder escrever aí? Parlamento das Crianças. Achando assim no Google a gente acha direto. Só escrever em inglês. Há uma pena que eles, tipo... Acho que era assim que escreve. E é só uma pena que eles, tipo, eles não têm o costume de atualizar tanto o site. Então, você entra no site, parece que é um site dos anos 80. Tem um fundo cinza, assim, que é de chorar. Mas eles fazem bastante coisas. Então, você consegue encontrar, assim, no YouTube, consegue encontrar algumas entrevistas deles. É bem legal. E eles são muito legais. Um outro exemplo que eu queria trazer é de um... Não tá indo. De um cara... Aqui. Desse documentário que chama Escola em Círculos. Ele foi feito por uma brasileira, a Mariana Osório. Ela passou um tempo na Holanda, como eu falei, que começou muito lá, é bem desenvolvida essa questão de autogestão e de sociocracia. E aí o que acontece? A coisa pegou muito nas escolas, porque eles perceberam que as crianças, quando elas tomam as rédeas da educação delas, elas respondem muito melhor do que... Bom, vocês já devem saber melhor que eu, né? Mas as crianças respondem muito melhor quando elas podem autogerir a educação, o aprendizado delas, né? Então, as escolas na Holanda, elas, tipo, no modo geral, elas usam autogestão, elas usam sociocracia, por vias de fato, já é assim que as escolas são organizadas. E esse documentário mostra isso. E mostra também um caso brasileiro, que ela trabalhou com CIEJA. A Silvéria é super rápida, já que já compartilhou o link. E ela traz também um caso do CIEJA, que é um caso que eles trabalham com educação de jovens e adultos, mais especificamente no Campo Limpo, que é um bairro bem complicado assim, em São Paulo. Foi um dos mais violentos do mundo, assim, pela ONU. E muitas das pessoas lá tiveram, sei lá, vieram de outras partes do Brasil e não conseguiram estudar. E aí ele trabalha com... eles oferecem a educação, a alfabetização, né? E de uma forma que é como por pontos, assim. Então, os alunos que às vezes paravam de estudar porque perdiam a aula, porque perdiam toda... Né, não conseguia seguir.
aí eles conseguem administrar também as aulas dele. Então, se eles perderam um módulo de matemática, eles não precisam largar a escola e tentar de novo ano que vem. Eles podem refazer num outro círculo. Então, não vou falar muito, porque senão vocês não vão assistir, né? Mas é basicamente assim que ela trouxe esses estudos, e é muito legal. Muito revolucionário. E ela é brasileira, né? Poxa, tem um monte de referências. E por último, eu queria mostrar essa escola, que chama Politeia, e fica na Barra Funda, né? Enfim, estou aqui falando de São Paulo de novo, mas na oeste de São Paulo. E aí ela é uma escola que foi criada assim pelos... Era uma escola que já era legal, mas aí começou os pais querendo fazer algumas experimentações, aí eles utilizam autogestão lá, sociocracia com as crianças. E aí eles contam a trajetória de uma criança que ela começou as crianças lá não têm aula, não têm classes, né? Elas trabalham, elas vão aprendendo por projetos. E aí, então ela estava na terceira série, o projeto dela era sobre animais fofinhos. Aí ela começou a pesquisar animais fofinhos. E aí os professores tutores, né, ficaram pensando, poxa, será que a gente intervém ou não intervém? Isso é pesquisa, né? Animais fofinhos. Aí, vamos deixar ela aí. E esse projeto ele ia evoluindo, né? Então, com os anos. Então, a pesquisa dela, quando ela foi para a quarta série, chegou na cadela Laika, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar dessa cadela, mas ela era uma vira-latinha que foi para o espaço. E ela era um teste para saber se um humano ia aguentar, né? E acontece que ela ficou bem lá, mas quando voltou, quando a nave foi aterrissar na Terra de novo, teve um superaquecimento na cabine e ela morreu. Aí essa menininha que estava fazendo o trabalho ficou revoltada, né? E aí ela começou a trabalhar, a explorar os abusos a ética, né, com a exploração animal. Ela começou a discutir sobre isso. Aí ela virou vegetariana. Hoje em dia ela não é mais, mas ela começou a trabalhar já no quarto ano, no quinto ano ela já começou a discutir sobre ética no consumo. E aí no sexto ano veio aquela revolução, aquelas reivindicações dos 30 centavos, sabe? E aí ela foi para a rua querendo também reivindicar e argumentar sobre as questões dela. Então, essa trajetória toda é para mostrar que quando você deixa a criança gerir, ela sozinha consegue criar um senso crítico, né? Aí, enfim, depois acabou o livro, eu já não sei como que a menina está hoje. E esse é um desenho que as próprias crianças fizeram. Que as crianças, elas, por si só, apoiam a greve dos professores. Eu achei muito fofinho, porque a professora tem um vestidinho assim, um amarelo. Que professora é assim hoje, né? Mas essa professora deles tem isso. E para dizer que essa é uma ferramenta mesmo, assim, de trabalho com autogestão e mexe com poder, assim, é uma ferramenta que realmente mexe com muita crença e com muito profunda, né? E por isso assim, é um movimento, não é só a gestão, não é só sociocracia nas organizações, não estou aqui para vender só um produto de sociocracia, sabe? É realmente um movimento que tem poder de mudar mesmo a relação e a vida das pessoas. Então, nessa última live que a gente fez, não sei quem, a gente fez junto com a Regenera, aí também tinha umas representantes de escola, e eu não vou lembrar o nome, que tinha o nome Gerânio, de não sei o que lá, um nome meio quadrado, mas uma escola pública
de Guarulhos, da periferia de Guarulhos. E eles falavam que eles trabalhavam com crianças com dificuldades e tal. E chegou o momento dela falar que quando ela estava levando autogestão para as escolas, assim, para os aluninhos dela, até mesmo as crianças autistas começaram a participar mais, assim, porque elas aprendiam com um grupo ali, como elas, tipo, as crianças estavam conseguindo participar mais, se expressar melhor, né? E as crianças autistas estavam também conseguindo alcançar passos maiores do que elas estariam se não fosse em outros casos, né? Então, quando ela falou isso, nossa, assim, todo mundo ficou muito emocionado e eu já fico emocionado de novo de lembrar. Então, é uma ferramenta super poderosa que eu queria compartilhar com vocês, né? Obrigada. Essas ilustrações foram feitas pela Luciana Gambaro. Eu posso Beijo vocês. fazer as minhas perguntas agora? Pode. Eu fiquei confortada te ouvindo, exercendo a minha não ansiedade, respirando. Bom, primeiro, assim, que eu queria contar para você que eu vejo muita semelhança entre as práticas do ALC, né, com a sociocracia. Eu até já tive essa conversa em algum momento com a Fabi, porque eu vejo que a sociocracia, com essa história dos papéis, dos círculos, ela tapa algumas lacunas, assim, né? Que a gente está no processo de evoluir isso, mas essa ideia das avaliações constantes e tal, então, enfim, me dá muitos insights. Assim, acho que a gente está falando a mesma língua, é só uma questão de ferramentas mesmo que podem dialogar, né? Enfim. Agora, a Sônia perguntou sobre avaliação. Depois, se você puder realmente mandar aí um link aí, eu queria te perguntar se as coisas que estão no livro sobre avaliação se tem coisas que eu ainda não cheguei nessa parte, eu olhei só no sumário aqui, que tem umas coisas. É ótimo. O que a gente tem é basicamente baseado aí nesse livro. Então, ele é um manual ali, né? Tem passo a passo. Tá, e mais uma perguntinha que eu queria te fazer, mais duas, tá? Rapidinhas, que acho que não são muito difíceis. A primeira é que existe uma necessidade de registrar o check-in, o check-out, isso também precisa, ou é só uma avaliação, um termômetro assim? Como é que você Depende acha? muito da cultura da organização. Tem gente que gosta, mas eu também vejo que, pelo menos, o check-in e check-out às vezes não registram, não. Tá. Aí a pergunta mais fácil de todas, que eu deixei para o final, é por onde eu começo? Tipo Que assim. ótimo! Não, eu vou te contar um pouquinho só para dar uma contextualizada, né? Enfim, você conhece um pouco das minhas ideias, né? E aí eu tenho essa coisa bem colaborativa de trabalhar com unschooling, pensar em novas perspectivas. Daí chegou o ALC, e aí foram chegando várias pessoas. Então, o que eu estou sentindo nesse momento, o Beni está compartilhando essa jornada, a Sônia também, uns um pouco mais, outros um pouco menos, é que meio que já tem uma galera, sabe? E está precisando dessa organizada. E as pessoas não têm esse repertório. Então, a gente está pensando, propondo a ter esse papel, né? De trazer uma primeira proposta para que as pessoas entendam. Claro que o ideal é que o próprio círculo crie isso, mas que, sei lá, eu estou pensando assim, que a gente faz uma primeira proposta para a roda começar a se mover. E aí, inclusive, o encontro de hoje está nessa perspectiva, assim, de construir esse repertório, das pessoas irem começando a aprender essas coisas, estudar esses assuntos. Ela que travou, Fia? Eu tô te ouvindo. Você voltou, você Mas tinha eu acho que travado, você voltou. travou, Su. Você ouviu até onde? Até esse primeiro encontro de hoje sim. É mais uma forma, assim, que eu também acredito muito nessa coisa de open source. Então, eu quero fazer o processo e compartilhar também
a apropriação desse conhecimento, né? Para que as pessoas tenham autonomia, elas precisam conhecer desses modelos, dessa forma e tal. Então, enfim, acho que as duas coisas têm que fazer junto, né? As pessoas têm que aprender sobre a coisa e já ir fazendo, enfim, mais ou menos isso que está na minha cabeça, entendeu? A gente brinca que para aprender autogestão é tipo aprender a nadar, assim. Você aprende a bater perna, aí você aprende o movimento do braço, e a respirar, e aí depois quando você vai fazer, tem que fazer tudo junto, né? Você começa tudo de uma vez só. Então, esse é um paradoxo nosso. E isso, de saber o que a gente está falando, colocar todo mundo na mesma página. Se a gente está começando a mexer em estrutura, né, como fazer as coisas, se a pessoa não está entendendo, não sabe o que a gente está falando, não dá, né? Então, tipo, aqui, até mesmo tempo mesmo, treinar pessoas, né? Então, não sei quantas outras pessoas estão aí no grupo, mas é legal investir um tempo em que todo mundo esteja na mesma página. E aí a gente vai aplicando, né? Dá para começar com treinamentos de entenda pelo menos como que funciona, como que é, sinta na pele como é ser um facilitador, sabe? Sinta na pele como que é ser um secretário, porque para que essas funções sejam resguardadas, né? E aí a gente vai facilitando reuniões e vamos criando projetos. Então, por exemplo, desculpa, não sei se você terminou. Só para complementar o que a Su disse, e você vai continuar também seguindo esse mesmo raciocínio. Nós começamos com, tudo começa com um círculo. E esse vai ser um círculo, vai ser o primeiro círculo, vai ser o círculo geral. E esse começo, ele pode ser um começo de 2, 3, 4, não tem uma quantidade específica de pessoas que começam esse círculo geral, certo? Na verdade, tem que ver com o círculo bom, precisa ter 8, 9 pessoas que devem para qualquer círculo. Quantas pessoas então são? Então, na verdade, oficialmente, vocês estão me ouvindo? Ixi, deu uma travada geral. Agora Estou te ouvindo. Estamos ouvindo. Tá. A gente, é isso que eu tô, assim, a gente está com muitas pessoas, mas está desorganizado. Então a gente não tem uma assiduidade. Até tem, eu tô nessa, acabei de ler isso no livro, né? Então tá precisando trazer essa clareza para que as pessoas tenham esse comprometimento e passem a assumir. Então, agora, hoje, a gente está com 8 pessoas. Mas a gente vai fazer a primeira reunião oficial com todo mundo semana que vem. Entendi. Mas a gente já tem pessoas que estão próximas aí no radar, mas que tá precisando trazer. Olha, gente, tem essa possibilidade aqui. Tipo, eu vejo que tem possibilidade de chegar mais pessoas, mas precisava ter uma estrutura, uma coisa mínima para a gente comunicar e apresentar e fazer o convite, assim, sei lá. Então, porque justamente existe ideia, a gente 2 projetos. Então tem o projeto da Digitalmente Livre, LC, e tem o projeto da criação. A Trampos Criativos tem uma série de pessoas lá no grupo que
que eu fui colocando, mas são pessoas que estão avaliando a proposta, estão conhecendo de maneira geral. Então, como não tem ainda essa comunicação clara. Só que o que aconteceu? A gente juntou o grupo e fez um círculo de comunicação. Esse círculo ainda não se reuniu. Mas é aí que entra a dúvida. Então, esse ciclo de comunicação, por exemplo, eu e a Su, que juntou os dois projetos, o que é esse ciclo? Da mesma maneira Isso que faz um mesmo. papel, a gente estipula o que é a função dele, qual é o A drive, aqueles pontos todos. responsabilidade, autonomia, é isso. E é isso que vai dar, então, o motivador para que exista os É papéis, isso aí. para que Aí se você criem os vai dar isso papéis. para a pessoa que vai iniciar, que vai trabalhar no círculo de comunicação, que inclusive você pode fazer parte, mas aí já mudou o papel, né? Você já está lá e aí vocês vão trabalhar lá, criando os papéis e tomando decisões da forma que vocês acham. Ok. Agora, sobre o que a Astrid comentou antes, é normal também ter um grupo de pessoas que estão mais atuantes e um grupo que não se mostra tão presente. Aí você trabalha com o grupo que você tem, né? E protege sempre a tomada de decisão. Então, se você vê que essa ida e volta de pessoas está atrapalhando, né, tomar decisão, vocês têm o seu círculo de vocês que pode, por consentimento também, aceitar ou não aceitar pessoas, e aí vocês vão trabalhando, assim. Se há necessidade de vocês mais presentes serem o círculo geral, então tá bom. Legal. Nossa, muita coisa. É assim, a gente foi embora com o tempo, né? E eu, assim, quero dizer que eu tá gravado, eu vou assistir várias vezes. Te agradeço muito e provavelmente vou te perguntar várias coisas ainda, assim, no Que legal. processo aqui, lendo o livro, tô acompanhando aí também as lives que vocês estão fazendo e realmente assim foi muito precioso o seu tempo aqui com a gente, assim, foi um presente mesmo. Bom, então, que gostaram. Gratidão, muito Falei obrigado. bastante. Falei, nossa, tem muita coisa para falar para eles, quero ver como eles vão se sentir. Mas foi muito bom ouvir. Legal. Foi muito gratificante. Já anotei bastante coisa. Uhul, que bom. Que bom, galera. Se precisarem de alguma coisa, Su tem meu e-mail, meu contato, meu WhatsApp, meu tudo. E aí a gente vai se falando. Aí vocês interagir, aí posso adicionar vocês também para ficarem sempre recebendo informações e participar. Sim, querida, agora começou a travar a internet aqui, já não estou ouvindo Mais mais das nada. discussões também. Porque não é uma metodologia fechada. Travado, é? Voltou. Quem não chora não mama, só dá uma reclamadinha que voltou. Deixa eu fazer aqui. Abrir. Então, existem alguns programas. A gente mais vê uma Glass Frog, porque ele tem a versão gratuita, né? Existe um muito bom, chama Aula Spirit, mas ele é pago. Esse daqui dá para começar. Tem a versão paga também, que é mais legal, claro. Mas na versão gratuita já dá para fazer bastante coisa. Então, login com o Gmail, que a gente adora. Liga não, gente. O computador tá velhinho já. Não dá para fazer milagre.
Então, aí o que acontece? A gente entrou aqui na tela do Glassfrog. Essa daqui é uma visão geral da Sociocracia Brasil. Deixa eu ver se eu consigo abrir o sapinho. Agora ela travou, né? Ou todo mundo travou? Eu tô aqui. Acho que Eu foi. também. Também tô aqui. Eu tô aqui também, eu só tirei o vídeo. Então é o dela. O mundo inteiro tá usando o Zoom, ele começou a travar muito ultimamente. Não era assim antigamente. Boto Que fé. peninha. Mas pelo Bom, menos tá aí o nome, né? Dá pra gente dar uma olhada. né? E depois também, qualquer coisa, a gente vai pedindo umas dicas Isso. para ela. Bom, eu gostaria de trazer uma proposta. Não sei se a Sankit vai poder voltar ou não, mas a gente tem uns minutinhos aí antes de terminar. Eu queria trazer duas propostas, assim. Uma delas é que algumas pessoas. Ah, voltou. Então, vamos ver se ela. Depois a gente faz essas. São uns acordinhos que eu queria fazer com vocês para os próximos, mas é coisa rápida também. Vamos ver se a Sankit consegue retomar. Fica no stand-by aí a minha proposta. Ela mora em Guarulhos? Ela mora perto do metrô. Eu já fui na casa dela. Perto Jabaquara? do Conceição, ali, metrô Conceição. Ah, tá. Aeroporto de Congonhas, então. Eu queria perguntar um negócio também, mas não sei se é melhor perguntar por aqui ou no WhatsApp, mas sobre o horário dos nossos encontros. Era uma das propostas era essa, mas eu pensei assim, vamos ver se ela volta e daí aí eu paro de gravar e a gente faz esses acordos internos porque eu queria publicar esse vídeo. Beleza. Vamos esperar uns minutinhos. Peninha. Oi. Oi, a gente estava aqui esperando você. Não sei o que aconteceu. Coisas de Coisas do internet. mundo virtual, né? Pois é. Então, aqui estávamos nós olhando para a Sociocracia Brasil. E aí eu queria comentar um pouco mais sobre o ciclo Muitas Horas de uma Canção, que foi um ciclo criado para o projeto de crowdfunding. Então, esse nosso círculo da Sociocracia Brasil, a gente tinha o papel secreto, o líder, né, o facilitador, e a gente tinha os papéis de gestão de venda e din-din, que era o financeiro. Só que a gente também, dentro desse círculo, tínhamos o subcírculo de abundância, de editoração e diálogo dos autores, que acabou sendo só um papel. Mas o círculo de abundância ele era mais especificamente responsável pela campanha de crowdfunding, né? Então, tinha focalizador de eventos, gestão de vendas, captador de recursos, comunicamor, zelador de recompensa. Aí, o comunicamor, por sua vez, aí o que ele é um programa, não é um site, mas ele também é um aplicativo. Aí ele tem aqui o propósito
Então, o que eu estava chamando de driver aqui é uma outra forma de dizer, eles chamam de propósito. Vamos pôr em português, porque eu não sei porque eu acho toda vez que eu entro está em inglês. Bom que tem em português. Essa opção de pôr em português, aí ele sempre entra no inglês. Ai, a internet. Isso saber com a internet. Foi. Gente, eu tô passando super. São gratuitas. Completa, né? Então, do círculo da abundância, o driver, o propósito do círculo, né? Para que possamos alcançar a meta 2, foi atualizado, né? Porque a gente bateu a meta 1, então já foi atualizado para a meta 2. Então, precisamos aqui com a bem antecipada do livro, quando a gente temos os papéis. Então, estratégia, domínio, os papéis, as responsabilidades do círculo. Tinha. Aí está expandindo. Para a gestão de venda por si, que era a Joana Mello, que e aí dá para ver quem é a pessoa que tem que fazer. Nesse caso, é a Nara. Né? Essa daqui sou eu. Então dá para brincar bastante com o Glassfrog. É claro que assim, ele tem as suas questões, suas limitações, porque ele não é um aplicativo para você crescer. Ele foi criado pensando em holarcia e às vezes tem umas coisas, diferenças, tal. Dá pra você fazer, e você também não precisa dele, né? Dá para fazer, até eu já vi até times fazendo pelo Trello e que são bem tecnológicos conseguem criar um SharePoint, sabe? Que faz várias coisas, guarda históricos, todas as atas das reuniões, só que é mais complicado, então depende mesmo de como você tem para fazer, assim. Já vi gente só trabalhando com Google Drive, sabe? Então, depende de como está a disponibilidade para fazer, mas o que eu mais recomendo é o Glassfrog mesmo, que te ajuda a trabalhar os papéis. Assim. Muito legal. A gente descobriu um essa semana, não sei se você conhece, chama Miro. Miro? É um aplicativo, a gente está experimentando ele, mas aí ele tem várias formas. Hã? Como escreve? Miro, Miro. Não sei interessante. E aí ele tem, tipo, modelo de Kanban, modelo de design thinking, modelo de... E aí tem também, é tipo uma folha sulfite, e aí tem alguns modelos prontos que você pode usar, mas você também pode desenhar nele. Eu tô testando ele essa semana, é uma coisa nova, mas enfim, pode ser mais uma ferramenta aí de integração aí das Que equipes. interessante. Tem muitas ferramentas, assim, muitas. Dá para ficar doido. Mas eu gostei dessa aí que você mostrou porque ela é bem focada nisso, né? Na autogestão de círculos. Porque o que acontece é que tem algumas... Tem uma que eu gosto muito que chama Mural, né? Se chama português é Mural. Só que ela é tão legal que fica confuso para quem, principalmente para quem está começando com de post-it, coisas assim. Aí eu gosto desse porque ele faz o trabalho, né? Ele fala, tem ali o passo a passo da estrutura. Aqui você vai pôr o papel, aqui
precisa criar. Maravilha! Muitas emoções. Então, Bom, como fazemos agora? A gente faz um check-out e depois a gente faz os acordos internos aí para a gente fazer um fechamento com a Sanket? Ou o que vocês acham que funciona melhor? eu acho que um check-out. Tá bom. Mas não vai embora depois do check-out, que a gente tem que fazer só uns combinados finais. Aí eu vou embora, só para eu sentir. Que aí eu vou tirar a gravação, foi um acordinho que a gente fez aí, a gente deixa essa parte. Tá bom, então quem quer começar o check-out? Como foi essa sessão para vocês? Eu posso começar. Eu agradeço muito por ter vindo aqui, ter conversado com a gente, ter compartilhado um pouco das coisas que você sabe. Eu sinto que para mim é muita coisa nova. Então tem coisas que às vezes é difícil um pouco de entender, mas eu sei que é porque é coisa do paradigma, né, que você falou no início, assim. Mas é muito bom, assim, ouvir, assim, alguém que tem essa experiência e está compartilhando, assim. E legal de pensar que existem possibilidades, assim. Então, foi muito bom. Uau, então, eu tô saindo bastante com clareza, porque, como eu falei, a gente já está nesse processo, né, de construir isso, já está saindo um círculo, e eu tinha dúvidas a respeito do processo mesmo de se construir um círculo e dos elos duplos também. Eu tinha muita dúvida, porque na verdade eu conheci no processo inverso, né? Eu conheci o que é de mais novo, que é a O2, depois a holocracia e agora a sociocracia. Então eu fui indo, né, da ponta para a fonte, né? E descobri, inclusive, que o nome é de um sociólogo do século XIX, né? O Augusto Comte, que inclusive é muito criticado, né, em alguns setores das humanas, né, mas que, né, a gente tem que ir na fonte e buscar, né. Então me ajudou a ter clareza, assim, do que a gente quer fazer, né, do que a gente pode continuar daqui para frente. E eu acho muito legal ter essas ligações de toda essa evolução. E tá muito bonito esse slide. Mas não foi eu que fiz, você viu, né? Sim, você falou, você comentou. Mas bacana, depois você manda então para mim. Depois eu quero pegar o contato aí seu também, né? A gente ficar conversando. Gente, beleza. Então, muito obrigado mesmo. Eu gostei muito, assim, da apresentação, assim. Fiz, como eu falei anteriormente, eu fiz algumas anotações. Bom, que organizado. Super organizada, hein? Estou saindo bem, que já deu uma abertura melhor, tipo, na cabeça para organizar as coisas e é isso. Obrigado. Gratidão. Nosso amigo Ben, será que vai conseguir falar alguma coisa? Ele está sem microfone, como ele falou, Tá. escreveu. Ele respondeu no chat. Gratidão você também por ter vindo. Eu vou fazer o meu, então. Eu tô me sentindo assim muito. Essa semana, até falei pro Beni, eu fico, Beni, tá saindo fumacinha da cabeça.
sabe, assim, porque eu vejo que é um trabalho longo também, de transformação, né, de mentalidade, e eu tô com essa sensação, assim, de um novo caminho se abrindo. Então, eu agradeço muito mesmo de coração essa disponibilidade e estou bem feliz de aprender coisas novas que eu gosto bastante, assim, coisas novas que fazem sentido, né? Que vêm preencher alguns espaços que estavam precisando aí de respostas. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz e animada, também eu fico, nossa, tem que estudar, tem um monte de coisa para fazer, tem muito trabalho aí pela frente, mas isso é bom, né? Que legal. Ótimo termômetro, né? Como estamos saindo da reunião. Sim. Eu sou feliz também. Gosto de falar sobre sociocracia e eu vejo quando um grupo está interessado, assim, né? Como já tem algum conhecimento também. Também bacana poder explicar para vocês. Acho que me motiva também a aprender mais. Então, e vocês vão e a gente se mantém em contato, assim, né? Porque é uma jornada mesmo. A gente vai, a gente volta, a gente aprende, a gente erra. E aí estamos juntos nessa. Eu adoro o trabalho da UALC, então. Beijo, gente. Nos Beijo. vemos. Obrigada, boa noite. querida. Tchau, tchau. Tchau.